Então, continuando a aula de ontem, a gente teve aula ontem, hoje estamos fazendo a segunda aula. Para quem está seguindo o curso de longe, né? É só para dizer que na próxima semana, no dia 28 de março, que é sexta-feira, né? Que é o dia do curso, é o dia certo do curso, nós não vamos ter aula. Então, essa segunda aula seria no dia 28, foi antecipada para hoje, dia 22. E aí, no início de abril, a gente retoma a rota, que eu tenho uma tese. Fez na aula 3. Oi? Fez na aula 3. Essa é a aula 2, porque a aula 3 foi, a gente não gravou, foi só a definição do programa. A aula 1 foi ontem, hoje é a aula 2. Tá? Então, e na semana que vem, então, a gente, dia 28, não tem aula, essa aula antecipa a aula do dia 28. E aí a terceira aula fica sendo no início de abril. Então, ontem a gente motivou, né, vários aspectos, né, da QED que são, que dizem, né, ditam, né, a necessidade da gente estender a QED aos limites, né, do modelo padrão, interrelacionar a QED com a eletrofrágil, que afinal de contas já é unificado mesmo, relacionar efeitos de, vamos dizer assim, grandezas, né, os cálculos da QED que são influenciados, por exemplo, pelo setor de parques. Então, a gente trabalhou um pouco essas questões que fazem com que a QED deva ser ampliada. E aí ontem a gente mencionou, né, deu resultados que a gente já tinha coletado de outros cursos, né, daquilo que seria, daquilo que é a ação da QED para a SPIN 0, para a SPIN 1. Agora, hoje nós vamos ser um pouquinho mais, vamos trabalhar um pouco mais em detalhe. Então a gente vai trabalhar um caso especial do SPIN 1 carregado. Então vamos falar de uma QED que descreve, né, portadores de carga com SPIN 1, claro, interação com fóton. Ontem a gente discutiu um pouco aí, em função do que o Dória levantou, afinal de contas, o que é QED, né? Então, a gente está trabalhando um pouco, né, a visão do curso aqui é que a QED é uma teoria quântica para os fótons, né, uma teoria de campos, né, não uma mecânica quântica dos fótons, mas uma teoria quântica de campos, os fótons e os fótons interagindo com diferentes setores de matéria, mas garantindo que a interação é sempre ditada pela constante de acoplamento que caracteriza a interação eletromagnética, que é o E, que é a carga do elétron. Então, hoje o Luiz, vamos pedir ao Luiz aí a ajuda do Luiz, que o Luiz está fazendo a dissertação do mestrado dele e está estudando alguns aspectos especiais da eletrodinâmica quântica para objetos com spins diferentes de meio, que sejam fermiões, por exemplo, o SPIN 1, e também vai estar trabalhando, como vai mostrar aqui hoje, em alguns mecanismos, né, qual é a relação que pode ter o mecanismo de geração de massa do objeto de SPIN 1, né, se a massa é topológica, se a massa é gerada por quebra espontânea de simetria, no aspecto da eletrodinâmica. Será que o tipo de mecanismo de massa interfere na eletrodinâmica desse objeto que tem SPIN 1 e que é carregado? Mas o Luiz hoje vai falar basicamente, né, no caso de SPIN 1 carregado com massa tipo broca, né? Então, por favor, você pega e faz tranquilo, tenta mostrar os cálculos que tá? Beleza. Se você puder escrever só um pouquinho, só me arrastar. Ontem, basicamente, o professor deu uma definição heurística assim, da construção da equação de Broca. E eu trouxe uma referência que pode ser interessante para também justificar a existência da equação de Broca, utilizando argumentos de covariância relativística. Esse exemplo é bastante simples, esse artigo razoavelmente simples, e ele também é recente. Daí, né, aceitando essa motivação... Quem é o autor tem escrito essa coisa? Tem sim. Michel Gondry, acho que é assim, é da França esse cara. Michel Gondry. Tá ótimo. É basicamente o que o senhor faz na equação de Dirac, Sei. só que ele introduz
faz ela em 3 dimensões Tá ótimo. e introduz um termo aí de Podia polarização. escrever um pouquinho melhor, né? O Não tá nome. dando pra entender? Michel Gondaram. Esse nome aqui não dá pra. Bota aí, pra quem vai copiar. Motivados pela definição heurística do professor e essa justificativa covariante, a gente pode concluir que é possível encontrar uma estrutura que satisfaça essa equação, essa lagrangiana, que é uma lagrangiana para portadores do spin 1 e carregados, tendo massa. O mecanismo de massa que aqui é empregado é um mecanismo assim, não tão fundamental quanto outros mecanismos que possam existir. Não é um mecanismo dinâmico. Quer dizer, a massa aí é colocada como Tá um bom. potencial. Tá certo, tá certo. Daí, se realizar os procedimentos canônicos para encontrar a taxa de movimento dessa lagrangiana, se essa lagrangiana satisfaz aquelas hipóteses suficientes, então é possível concluir que a equação de movimento desse portador de spin 1 carregado massivo satisfaz essa equação de vínculo aqui, equação de movimento. E essa estrutura aqui, vamos enfatizar que é construída assim, da mesma forma que o professor Muto exemplificou para a gente. Agora a questão que eu gostaria de rapidamente mencionar é que se a gente analisar os efeitos O que é o eletromagnéticos D, dessa... por favor? Bom? Descrever qual é a expressão do D. A derivada covariante, só para sim. explicitar aí, tá? Explicitar só. Derivada covariante. E a CW, ele tem alguma transformação de gauge, alguma coisa assim? Tem uma transformação de gauge. Eu vou Certo. mencionar Mas vai explicar, né? quando eu for usar aqui o mecanismo de Zuckerberg. Eu vou até mencionar um pouco melhor a respeito dessa. Será que é natural a gente colocar isso daqui para qualquer spin, né? Vou mencionar. Porque às vezes a gente acha que obter a covariância com interação é simplesmente colocar a derivada covariante. E a pergunta que tem, só estou fazendo antes de se encaixar Não, fica tranquilo. Você tem dois campos, né? Um W e um W estrela. Sim, é um campo carregado com uma carga diferente. Eles têm duas equações de movimento. Sim, teriam duas equações de movimento. Só que elas é uma conjugada dessa. Isso. Só que daí o que mudaria essa derivada covariante, uma tem carga positiva, outra tem carga. E quando duas equações de movimento, uma é conjugada da outra, elas são independentes? Se ela, não, em que sentido? São duas equações de movimento, ou é uma em duas? Sim. Não, uma é para os objetos massivos de carga positiva e outra para os objetos massivos de carga negativa. Então, por exemplo, no caso da eletrofraca, uma descreve W mais e outra W menos. No caso, essa equação aqui não serviria para da forma que está apresentada para o Z0, não serviria. São duas equações de movimento independentes, né? Então, são dois campos. Você tem. Tudo bem. Então, analisando um pouco melhor a interação eletromagnética que pode ser lida desta equação de movimento aqui, se a gente fizer umas transformações e utilizando o limite não relativístico, é possível a gente concluir que essa equação de movimento satisfaz essa relação. Um pouco aproximadamente porque a gente fez um limite não relativístico.
Então, de acordo com esse argumento que eu apresentei, no limite não relativístico, desconsiderando termos proporcionais ao quadrado sobre N2 e PA sobre N2 e potência. Luiz, seria bom só para esclarecimento, porque isso aqui pode ser um passo não tão óbvio, só colocar no quadro por que você eliminou o W0. Quer dizer, do W ali, o W0, por que Acho que é importante ele aprender, né? Mostrar a dedução de equação lá. Eu posso apresentar uma dedução na versão que eu acabei de descobrir. Tá, pode descobrir, pode colocar. A ideia é simples. Faz aí, faz Agora, a versão que o professor utiliza, apesar de ser mais física, ela é um pouco mais elaborada. Pode falar, mais complicado. Isso, é mais complicado. Faz a tua versão aí que é melhor. A minha versão é razoavelmente simples. Eu pego essa equação do movimento aqui, utilizando essa definição que eu apresentei aqui para o W do U. Bota lá. Você está buscando o limite não relativístico. Sim, mas ainda não. Ainda eu só estou manipulando a equação de uma forma... Mas a proposta é isso, agora é buscar depois o limite não relativístico. Isso mesmo. Quem está vendo que sabe. A justificativa de buscar um limite não relativístico talvez possa ser encarado como, no limite não relativístico, há uma separação mais clara entre o campo eletromagnético e o campo elétrico. Então, dessa maneira, pode servir de simplicidade para o nosso sistema. Então, daí aqui fica, eu vou colocar o exemplo ali, porque eu vou encontrar uma equação tipo Gleion-Born, com derivadas covariantes. Tá, daí o que acontece, né? Acontece que se a gente usar a definição da derivada covariante aqui e calcular aquele operador ali, acho que eu tenho um pedaço que dá para tirar de onde for. Vai ser algo desse tipo aqui. Esse cara aqui vai ter dessa forma. Esse operador aqui vai ter essa seguinte forma. Você já usou alguma coisa do gauge de Lorentz? Aqui? Porque você não teria um demi atuando no ami? Teria. Teria, né? Teria, mas é verdade, é bom explicitar. Mas aqui, como a gente já está na questão do movimento, se fosse em termos de Lagrangiano, isso não poderia ser. Você já usou que demi a mi é zero? Bota aí, por favor, isso, só para poder esclarecer para quem está seguindo. Obrigado. O Luiz já fixou o gauge do campo eletromagnético como sendo o gauge de Lorentz. Obrigado, Luiz. Daí o que acontece? Eu vou ressaltar esse termo aqui, tá? E vou fazer o seguinte. Existe uma equação que é possível a gente tirar um vínculo da equação do movimento, que é a equação subsidiária. Como que a gente consegue tirar essa equação subsidiária? A gente consegue tirar essa equação subsidiária se a gente calcular uma divergência covariante aqui, dessa equação em todos os termos. Daí a gente vai observar o seguinte, que quando aqui vira uma derivada variante μ, esse objeto aqui ele é completamente antissimétrico. Isso daqui não tem, né? Isso daqui é necessário a gente realizar uma antissimetrização. Porque um objeto antissimétrico contraído com simétrico é nulo. Então, a única forma de permanecer esse termo é que esse termo seja antissimétrico. Todavia, se a gente antissimetrizar essa estrutura aqui, a gente vai encontrar uma estrutura que vai ser proporcional a... Vai te dar o comutador, né? O comutador, que vai ser, que a gente pode interpretar como se fosse uma torção, né? Torção, uma curvatura, numa teoria de gauge, por exemplo. Então, a gente vai encontrar essa expressão, na verdade,
E antissimetrizando, né, a gente vai encontrar esse anticommutador. Só que desse anticommutador é conhecida essa relação aqui. Isso. Perfeito. Como esse termo eu apliquei aqui, também eu tenho que aplicar ele aqui. Então, quando eu pego essa equação e reescrevo, o que eu obtenho, na verdade, é algo desse tipo aqui. Não tem um fator 2 não, Luiz, porque quando você, quando você simetriza, você bota o meio do computador, né? Isso mesmo. Tá certo. Então, É o meio, né? Tá tem um certo. meio Perfeito. do anticommutador e tem um meio. Tá certo. Então essa é a condição subsidiária. É uma condição subsidiária, uma espécie de equação auxiliar. Então o que acontece? Observe a forma dessa equação, né? Ali a gente não encontra diretamente essa estrutura. Todavia, se a gente utilizar uma pequena Deixa eu seguir um transformação, pouquinho ali. Foi, falei. olha lá. Você, Deni, ômega Ni, você pegou, W, né? hein? BWI. W. Deni, WNI, você agiu, você está trabalhando com aquela segunda equação lá no lado direito. Aqui, olha, eu peguei essa equação de movimento, apliquei a divergência covariante. Daí o que acontece? Esse cara de simétrico, eu antissimetrizo, eu tenho isso. Daí eu multiplico aqui também. Aplica esse operador aí também. Daí o que acontece é o que eu apresentei ali é só reescrever essa equação que eu me tinha pedido. Tá claro? Tá legal. Você está falando um índice ali, né? Porque tem no lado direito tem um Mi sobrando, né? Então, nesse W, Ni. Tá certo. Não, é do lado direito. É porque W é Deni, W, Ni, Ni. Não, assim eu... Deni, aqui é o F de Ni. Tá certo. W, Ni. Obrigado, Pedro. Isso, perfeito. É isso mesmo. Tá. Obrigado. Deu para visualizar? Tá certo. Deu para visualizar? Hein? Não, eu faço. Não, tá certo, tá bem claro. Não, você pegou a equação de movimento e Isso, e aplicou aquele E tem operador. uma divergência covariante e conseguiu justificar aquilo lá. Desculpa, Luiz, ele está aqui em casa. Ele na verdade fez isso, né? Ele só fez isso. Aplicou esse operador DI na equação que ele tinha. Aí usou os argumentos que ele deu ali, certo? Obrigado, Luiz, está certo. Beleza? Então, o que acontece? A equação de movimento em si, ela não tem essa estrutura direta, mas a gente pode fazer com que essa equação auxiliar possa ser encaixada ali de uma forma assim, amigável. E essa forma que eu utilizo para fazer isso, ela... Vamos escrever aqui ou escrever ali embaixo? Pode apagar essa equação aí, pode apagar de baixo. É de baixo? A gente já tem ela clara, você depois retoma o que você tiver. Então, ó, observe bem a forma disso daqui. Isso. Eu não cometo erro nenhum se eu somar isso daqui. E subtrair. Isso. Basicamente, não há um problema imediato. A minha equação é escrita dessa forma. Somei e subtrair. Só que qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que a equação subsidiária vai aparecer aqui agora. E o preço que eu ainda tenho como recompensa do aparecimento da equação subsidiária é uma estrutura que pode ser visualizada como É de novo um computador, né? um computador. Isso daqui é um computador, né? Que, de acordo com esse argumento aqui que a gente utilizou, é escrito como um tensor de máquina. Então, isso daqui pode ser escrito da seguinte forma. Perfeito. Tá certo? Tá. Agora, aquele termo lá que ele acabou vindo como restinho, ele não é tão problemático, porque a gente já conhece qual que é a relação que ele satisfaz. Só que essa relação
equação que ele satisfaz, quando a gente realizar o limite não relativístico, a gente vai observar que ela carrega termos proporcionais a momento ao quadrado dividido por m ao quadrado, momento dividido por massa ao quadrado, e momento vezes potencial eletromagnético, né, quadro potencial, sobre m ao quadrado, e potências que, sob consideração, são consideradas zero, devido ao limite relativístico. Então, em resumo, esse termo aqui ele é zero. Esse termo aqui que a gente analisa aqui, o que a gente faz para entender um pouco melhor desse cara? A gente separa em componentes temporais e em componentes espaciais. Daí, pelo princípio da correspondência, a derivada temporal vai ser correspondida com a energia, e a derivada espacial vai ser correspondida com o momento. Então, realizado essa separação espaço-temporal aqui. Então, Luiz, só para eu também quero pegar. Sim. O que você está argumentando, só um instantinho só, é que essa condição aqui, uma vez implantada aqui, do limite não relativista, ela não contribui. Ela contribui, mas com termos que vão ser proporcionais a sobre C ao quadrado. peso M2 e até mesmo. Podia mostrar um pouquinho mais devagar, assim? Pode. Fica meio... Então, essa foi a argumentação. Tá? Então, esse termo, o último termo, ele não contribui em ordem V sobre C, né? A gente está tentando pegar toda a aproximação não relativística em ordem V sobre C, né? Tá legal. Então, mostra um pouquinho mais claro, que agora fica claro para todo mundo. Então, vamos primeiro pegar esse operador aqui. Eu chego lá na parte do gostaria de ver um pouquinho. Eu separo isso aqui na parte temporal, mas esses índices são espaciais. O que acontece? Eu faço a correspondência, que a derivada temporal é menos I vezes a energia, a derivada espacial é I, ou M. Eu vou usar um J aqui, para não ficar ambíguo. Daí, quando eu faço simplesmente substituto aqui, né, eu consigo concluir o seguinte, que aqui eu vou ter menos I ao quadrado, aqui eu vou ter menos I ao quadrado, aqui eu vou ter PJ ao PJ, e aqui eu vou ter mais M ao quadrado. Então, basicamente, este operador aqui, sujeito a essas condições, pode ser dito dessa forma. Daí, o que a gente faz aqui, geralmente? A gente agrupa energia com massa, porque quando a gente faz a condição do limite relativístico, no limite a energia acaba sendo aproximadamente massa. Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter essa estrutura aqui. Eu vou ter M mais E, M menos E, menos V2. Aqui é só completar um quadrado. Então, no limite, a energia vai ser aproximadamente massa. Mas isso daqui não é confortável para a gente considerar que isso vai a zero, uma vez que isso daqui não vai contribuir. Então, o que a gente faz? A gente chama isso daqui de menos uma energia no limite não relativístico. Isso, que você desconta da energia massa de repouso, e isso te dá energia cinética não relativística, né, Luiz? Tá. Então, utilizando esse argumento aqui, isso daqui vai dar para a gente menos 2m de energia não relativística, menos um momento ao quadrado. Tá? Então, quando eu substituo este elemento aqui, a gente vai obter o quê? Agora eu estou perdido. Apaga aqui, né? Pode apagar aí. Então, substituindo aqui, a gente vai encontrar isso daqui.
observação, né? Aqui, como eu só reescrevi, então é necessário a gente fazer uma consideração. A gente vai considerar que Ele está substituindo a equação do movimento. eu só troquei o operador aqui por enquanto. Eu reescrevi daquele jeito, está um pouco ainda incompleto, mas eu vou justificar. A gente vai considerar que o quadro potencial, as suas componentes zero, ou seja, aquelas que estão associadas ao campo elétrico, elas são nulas. Você está considerando então o problema da partícula de spin 1 no campo magnético externo. Porque ele quer ver o momento de dipolo magnético, ele quer pegar o momento de dipolo magnético desse objeto de spin 1 carregado. Então ele vai colocar a partícula no campo magnético externo, ele não vai colocar campo elétrico, né, Luiz? Eu ainda acho que esse campo ainda deve ser fraco, né? Não vai ser Isso, forte. exatamente, um campo magnético externo fraco. Então, Pode repetir tudo de novo? sim, a gente está utilizando uma consideração em que existem apenas campos magnéticos. Não existem, a gente não está considerando os efeitos dos campos elétricos. Então, dessa forma, o quadro potencial ele apresentará só as componentes relacionadas aos índices espaciais. O AMI. O AMI. Então, aqui, Não tem a zero. dada essa argumentação, Está pegando um campo magnetostático externo. a gente pode enfatizar que, na verdade, a gente está usando isso aqui. Isso aí. O índice dele aqui é o campo magnético. Então, dado isso, né, a gente consegue agrupar essa equação aqui melhor. A gente escreve isso aqui. A gente vai ter P2 sobre 2N. Eu estou dividindo por 2N. Mas esse é uma coisa. Eu vou sobre 2N. Esse P2 é sempre vetor, né? É o vetor, é o P vetor. Eu tenho o P de momento. O Luiz, tira aquele W ali dentro do parênteses, por favor, que já faturou. Beleza. Tá? Então, aquilo ali dentro, tem um sinalzinho aqui, deixa eu ver. Isso aqui é menos, um sinal global. Então, o que acontece aqui é que tem um sinalzinho menos 2 ali que eu não... Esse zero ali no lado direito, o que você colocou? Ah, não, certo. Isso aqui Lá na fica ponta mais- direita. É igual a zero. Como Ele que tem é? equação de movimento. Não, mas a equação do movimento tinha o NR, ômega N igual. Ah, ele botou o tio igual. Pá. Bom? Tudo bem, tirou Tá igual. certo? Passei para Isso. o sinal global. Então tem que tirar aquele zero lá no final, igual a zero. Ah, sim, é verdade. Isso que eu dói. Ah, entendi. Valeu. Então, daí novamente, né? A gente fez essa hipótese aqui, ó. O gradiente, ele é proporcional ao momento. Você podia fazer uma leitura para a gente? Quem são os elementos dessa coisa? Quem é o NR? Esse aqui é o campo do spin 1. Esse aqui é o momento ao quadrado. Momento de quem? É o momento associado com o divergente do campo. Do campo Do spin 1. Do spin 1. O campo Spin 1. Que Campo no caso seria o W. W carregado. Se a gente calcula a divergência. É porque se o momento é representado em representação Não, só de estou pedindo Fourier, para você ler para a gente aquela fórmula lá. é isso mesmo, é o momento do campo spin 1, né? Você Por causa tem, da representação de você Fourier. tem dois campos, o W e o A. Sim, mas o A é o potencial eletromagnético. Isso. Quase potencial. Fixo, externo. Ele é o, vamos dizer assim, coisa do laboratório. É o campo externo. E a gente está analisando qual é a dinâmica, qual é a interação eletromagnética que um campo portador de spin 1 massivo
sofre diante dessa consideração, tipo, vamos dizer assim, de contorno. Então, quer dizer, o ENR, a massa, o momento, tudo é do campo W. Isso. Sim. Sim. Podia falar um pouco para a gente? Sim, é porque o que acontece? Esse operador aqui, ele está relacionado com o W. Então, essa massa aqui é a massa do W. Então, o que a gente chama, qual mais um vínculo que a gente colocou? A gente está considerando que esse W aqui, ele está se movimentando no regime relativístico. Essa imposição que a gente está fazendo além das demais. E o que você quer saber é desse N aqui? É. Então, esse N aqui, eu ainda vejo isso aqui um pouco da forma um pouco quadrada ainda. Mas o que eu fiz aqui foi o seguinte, foi redefinir dessa maneira, onde aqui eu estou descontando a energia relacionada à massa de repouso com a energia cinética. Seria algo desse sentido. Pelo menos o que eu estou enxergando agora, não posso estar enganado. Agora, a pergunta que tem, você até agora está mantendo o W como WI, né? WI. Sim, tudo bem. Então tem um W vetor e um W escalar. Está mantendo. Mas o que acontece? A gente prova que o W0, esse W0 ele é muito pequeno, a propagação dele é quase nula. Naquela equação, quando você está naquela equação, então naquela equação você está com só o campo magnético, o A vetorial e o W, vamos chamar de vetorial. Tá? Agora, daí, a pergunta que a gente faz é o seguinte: esse momento que você tem, que essa energia cinética é do W escalar ou é do W vetorial? É do W vetorial. Podia explicar para a gente? Sim, é do W vetorial. Porque a outra aproximação que a gente utiliza para calcular isso daí, a componente escalar desse campo, Bota essa relação, ela vai elucidar. Ela se propaga de uma forma fraca, não é nula. Mas o nosso interesse aqui ela vai se tornar. Ele vai mostrar que ele consegue expressar o W0 em termos da componente apenas espacial. Ele vai mostrar de onde sai essa relação. Essa relação aqui. Então, você vai mostrar para a gente agora. Dá para mostrar, eu acho. Eu consigo. Se eu considerar a derivada covalente do W igual a zero, eu encontro essa relação aqui. Se eu fizer, por exemplo, que a derivada covalente de μ W, por exemplo, quanto vale isso daqui? Vamos imaginar assim. Isso daqui, o que a gente vai concluir? A gente conclui, vamos fazer um parênteses aqui, desorganizando. PWI. Ô Luiz, só uma sugestãozinha? Sim. Ela deve sair daquela delimitação, ela deve sair da condição subsidiária, se você expressar essa condição Porque subsidiária. ela é legal. Então coloca. Faz aqui do lado direito para ficar menos complicado, claro. Pode apagar esse lado aí, que isso aí já foi feito, né? Pode apagar isso aí. Isso aqui? Isso pode apagar. Aí você pega a condição subsidiária, agora ele vai mostrar que da condição subsidiária ele consegue expressar o W0 em função do WI. Porque na verdade esse campo é um campo de spin. Então ele deve ser completamente especificado por um vetor. Então quem é independente aí é o vetor. Ele mostra que o W0 é função desse vetor. Eu vou tentar também. Aqueles WI, primeiro nós temos só na esquerda. Isso. Aqui eu tenho I. Isso, é melhor assim. Isso mesmo. WI mais IE. Ali. Isso, exatamente. Isso daqui eu posso fazer aquilo que você me disse, né? Eu posso escrever isso daqui. Isso, D0 mais DJ. Isso. E aqui nesse caso. É só esquecer o campo elétrico. No caso fica só a componente espacial. Só a componente espacial. Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela correspondência de momento com o operador. Então isso daqui vai ficar da seguinte forma: menos IE W0 mais I PJ mais EJ WJ. Só que o que acontece? Né? Isso daqui é igual
a essa Isso. proporção aqui proporcional àqueles termos ali. Então, isso daí vai dar o que pra gente? Se a gente simplificar esse cara aqui, vai dar 2 vezes a derivada ordinária do WI. Então aquilo lá é isso daqui. Podemos ir sobre M2. Pode escrever FNMI, WI, só para a gente seguir aqui. Aqui, ó, a gente tem F, MI, vezes, DMI, tá? O que acontece? Eu posso mexer com esses índices aqui, como esse índice está contraído com esse, Isso. e esse está contraído com esse separadamente, eu posso redefinir esses índices, e quando eu faço essa redefinição, fica exatamente igual a esse. Então, no fundo, eu tenho 2 vezes FMI e WI. Tá certo. Basicamente, o que eu estava querendo dizer é isso. Daí, esse 2 que estava com esse 2 vão embora. Então, o que resulta é o FMI DI. Então, mostrou aquilo ali era o lado. Ele está expandindo a É, condição lado social. direito. Eu peguei esse cara aqui, ó. Isso. Esse cara tá aqui, Isso. Ok. ó. Beleza? Então agora o que eu vou fazer? Vai um pouquinho mais devagar que não dá para acompanhar. Tá bom, Tá. Daí agora vamos abrir essas componentes desse cara aí também. Eu vou deixar esse termo aqui subentendido para analisar a estrutura. Então isso daqui MI MWI mais CI MWI. Então, o que vai acontecer aqui? Separar essas componentes aqui em espacial e temporal, só que o que acontece? Esse campo aqui, como a gente justificou, ele é puramente magnético. Então, as componentes que vão sobreviver aqui a essa contração são apenas as espaciais. Então, aqui a gente vai ter, sei lá, chama de JL, WL, e deu o mesmo jogo. A L está no chão. Então o que eu encontrei foi isso. Agora, sobre comparação com o lado esquerdo, o que a gente vai conseguir? Agora a gente vê isso aí no limite não relativístico, essa grandeza aí do limite não relativístico, o campo magnético que está dentro do agora faz falta esse cara. Isso, exatamente. Ele Vai vai fazer falta. IN sobre M2. Isso. Então, quando a gente fizer a correspondência de operador no momento, vai vir um PL no IPL, Isso. e lá vai ficar legal. Tá certo. Então, esse termo aqui, a gente considera nesse limite. Eu vou tirar esse limite aqui. Aqui vai ficar mais um. Eu estou considerando que sobre M2 ele é zero. PMV, né? Só com transformação de lógica, colocaria uma relação de V sobre C, né? P2 ou da V sobre C2. Deixa eu mostrar uma coisinha só, Luiz, dá licença. Sabe o que é agora também? O pessoal do café está ouvindo aí, ó. Isso aqui é o campo magnético. Então aqui eu tenho, vou colocar aqui. Isso aqui é E, e aqui basicamente eu tenho o campo magnético. Então nós estamos sempre trabalhando dentro da hipótese que o limite não relativista é tal que a energia de interação da partícula carregada no campo eletromagnético, você tem que ter, isso aqui são energia da partícula no campo. Essas grandezas aqui, elas são muito menores do que MC2, do que M. A gente está trabalhando dentro de um limite de campo fraco, porque se o campo, se a energia que o campo concede for da faixa da massa de repouso da partícula, eu já dou energia suficiente ao sistema para ele estar na versão quântica, né? Eu vou poder criar partícula de partícula. Então nós estamos tomando campos
que a energia da partícula colocada nesse campo seja muito menor do que a massa de repouso. Isso aqui faz parte do limite não relativista. Então, aqui a gente está produzindo E vezes o campo magnético. Aqui tem um momento da partícula também, que é baixo. Então, essa grandeza no final de tudo, ó, esse com esse campo magnético, só por enquanto. com esse momento, só sobre M2, essa grandeza aqui, ela está sendo desprezada porque nós estamos no limite não relativista. Esse aqui é o momento, vamos dizer assim, do campo. O momento da partícula. Então, deixa eu devagar também. Vai devagar, vai devagar. Então, Peraí, vamos devagar. Eu entendi, eu estou lá em cima ainda. Tá. Eu não entendi aquele P2 que Onde apareceu. aqui? Não, aqui, aquela terceira, isso. Então, aí você transformou isso aqui. Aqui foi o seguinte, aqui ó, lembra da definição nossa? A gente só tem campo magnético. Então as componentes. Aquilo era 2 não, agora. Aquilo lá era PL. Ah, tá bem. PL. Tá. É PL. Tá ok. Apareceu um 2, é por isso. É PL, isso. Perfeito. Não, tá certo agora. Beleza? Daí você fica com. E aqui embaixo fica PL sobre B2. Isso. E agora se a gente faz uso daquela forma lá do FJL, com epsilon, JL, N, BM. Isso, nessas considerações, o A é da ordem de B. Isso. Porque aqui o A é um componente espacial, então é B. Então, quando a gente faz essa contração aqui, ou melhor, isso aqui é da ordem de A. Então a gente vai ter o quê? A2. Vai devagar sempre. Você fez o primeiro termo, você mais ou menos cancelou, né? Tá, isso. Deixa eu escrever. Vai ter isso daqui, ó. E2, M2. Isso daqui é da ordem desse cara. Isso. Então é A2. É só estimativa, tá? Para se aproximadamente. Aqui fica o W. Então, nessas considerações. Então você fez que o AL seria. Da ordem de B. É proporcional ao B. Isso. Esse B é da ordem de A, então eu posso escrever na forma de A. Desculpa, vou só colocar aqui. Não, obrigado. Porque se o campo magnético externo é uniforme, suponha que você tem um campo magnético externo uniforme. Então, coloca a partícula do campo magnético uniforme. Então, o potencial vetor, ele é, na verdade, meio de R vetor P. Então, isso aqui, na verdade, é isso aqui. Então, esse cara aqui, são da mesma ordem, aqui é a posição. O campo magnético, no caso de um campo de rotacional nulo, né, pegando o B constante, o B é um campo uniforme. Então, se o B é um campo uniforme, o potencial vetor desse B seria dessa forma, que ele é linear na posição e tem esse produto vetorial. Que vocês mostram que o rotacional desse A, sendo B constante, dá exatamente esse B. Então, esse é o potencial associado ao campo magnético uniforme. Então, ele está dizendo isso, o A é da mesma ordem de magnitude que o B. Se não for da ordem de tantos Tesla, o A fica muito longe. Então você está com um campo magnético uniforme e fraco. Fraco, uniforme e não fraco. Exatamente, o campo magnético externo é uniforme e fraco. A gente diz que isso daqui, Daí, nesse limite é zero. só para você. Daí você, a primeira se cancelou e daí a segunda ficou E2 sobre M2, o A. O primeiro tudo bem, né? Hein? O primeiro você Tá bem. visualizou? Isso com isso você visualizou. GDB. Agora isso com isso aqui está aqui. Tá ok, então só deixa ficar devagar aqui só. É que eu tô. Às vezes aqui é que quarto. Não, mas é bom ir devagar mesmo, então tá ótimo, Luiz. É bom assim porque quem está tem que imaginar que a plateia é variada. Né? Para alguns isso pode ser assim, mas Então, pouca você gente tá já falando, fez eu tô esse cálculo. Porque em geral nos livros, se vocês olharem todos os livros, a gente encontra o limite não relativista do Dirac. Todo mundo faz o limite não relativista do Dirac, faz o Foldo-Voltoisen para tirar o limite não relativista, mas a gente nunca vê o limite não relativista, por exemplo, dos campos Bosón, do campo de Broca, do campo de Rank 2. Então, o que o Luiz está fazendo aí não é uma coisa tão, assim, é simples, mas não é óbvio, não está nos livros em geral. Então, é bom fazer devagar para quem está vendo isso pela primeira vez. Então, o problema físico todo é esse, é colocar a partícula carregada num campo magnético externo uniforme. Coloca a partícula carregada nesse campo magnético externo uniforme e aí ele está pegando a aproximação não relativista, para poder ganhar uma mecânica quântica, tipo uma equação de Schrödinger, né, para o objeto de spin. Vai lá, Luiz, está certo. Então, partícula carregada Então, no campo magnético externo e no regime não relativista.
Isso daqui... Esses títulos aí sempre tem que colocar, que quem não pega, embaralha, fica embaralhado. É sempre bom colocar assim, é isso mesmo. Então, daí o que vai acontecer? Vai acontecer que isso daqui é nulo. Isso daqui já justifica que essa propagação aqui já é nulo. Esse lado direito é E zero. já, a gente já consegue já salvar já aquele cálculo que a gente estava fazendo. Do lado direito de mim, o ômega Ni deu isso aí. Entendeu o que você está querendo? Eu estava dizendo o seguinte, que quando eu fiz a troca de termos lá, em cima, acho que eu já apaguei, aparecia exatamente esse termo. E esse termo aqui eu justifico que ele é nulo. O que a gente está em parceria. Então, agora, o que ele está dizendo é o seguinte, só porque, como houve muitas perguntas, às vezes a pessoa que está dando aula perde um pouco a coisa, é natural, eu não estou acostumado a dar aula. Então, o que o Luiz está dizendo é o seguinte, esse termo aqui, essa contribuição aqui do lado direito da condição dita subsidiária, ela tende a zero no regime não relativista. Então, essa equação é isso aqui, mas no limite não relativista, onde o campo magnético é fraco o suficiente para satisfazer essa relação aqui, esse lado direito aqui é zero, colocasse no limite não relativístico. Então, isso aqui desaparece no limite não relativístico para campos magnéticos fracos. E aí o que o Luiz ganhou foi que isso aqui, então, essa relação Por que desaparece? No limite não relativista. Por quê? Porque, como ele mostrou aqui, eu vou ter termos sempre que são de ordem é 2A2 sobre M2. A é muito menor do que M. Então entra aquela coisa que você estava falando. Eu estou desprezando esses termos aqui, são menores ainda. Então, eu estou desprezando tudo que seja quadrático, né? Nessa aproximação. Então, para efeitos de limite não relativista, a condição subsidiária do Luiz é isso aqui, ó. dIW igual a zero. Vamos colocar até aqui, que ele está colocando aproximadamente. Aí ele ganha essa equação aqui lá. Em que isso aqui, então, é zero. E aí isso aqui permite ele expressar o W0 em função do WJ exclusivo. É que os outros são mais burros. Agora já estou tirando aquela equação ali. Agora o Luiz não. Fala aí, ó. Então você estava com essa equação aqui. Não, aí que mostrou bem. Então o que o Luiz está querendo com essa equação? Com essa equação, por que o Luiz lançou mão dessa equação? Ele lançou mão dessa equação porque ele quer mostrar que para o campo de spin 1 do limite não relativístico, a componente temporal dele é redundante. Ela fica em função apenas da componente espacial, que ele vai mostrar agora. Ele vai mostrar que o W0, então, fica completamente em função do W, conferindo a esse campo a característica que ele tem. O que determina esse campo é um vetor. Por isso que ele é um campo vetorial de spin. O spin está aqui, ó, no W. Então bota a relação aqui. Desculpa então, não está fazendo parceria. Doido. Você conduz e eu sigo. Né? O primeiro violino, eu sou o segundo violino. Isso aí, tá certo. Olha, eu estou pegando essa equação aqui, ó. Olha todo mundo. Eu estou pegando essa equação aqui, estou igualando a zero. E se eu vou separar W0. Isso. Naquele limite de consideração, o E é da ordem de N. Isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, vou considerar que N é de zero. Isso. Então, isso daqui, como uma aproximação, vai apresentar essa forma. Isso. Então, assim como já foi dito, a componente zero Você já transformou o E está em termos das suas componentes espaciais. Transformou o E em N. O limite não é. O E é aproximadamente. Então, o que o Luiz está mostrando aqui também interessante é o seguinte, lá. Se você estiver fora do campo, se estiver livre do campo eletromagnético, se você estiver falando da partícula livre, esse termo aqui é zero. Então, no caso livre, você mostra, né, que o W0, no caso do spin massivo, né, e livre, né, no limite não relativista, você mostra que o W0 nada mais é que, no fundo, né, a divergência do W sobre N. Então, toda essa componente é redundante, ela é a função dessa. Então, quem define tudo, sabendo W, você sabe quem é W0. Então, realmente, o campo é caracterizado por um vetor, portanto, é isso que confere a ele a característica de P'1. Ele é definido por um vetor resolve tudo. Tá certo, Luiz? Então, isso aí foi feito de uma maneira, vamos dizer, era uma equação sem fontes, né? É uma equação sem fontes. Você acha que se tivesse fontes, iria modificar isso ou não daria mesmo a mesma relação? Eu acredito que não. No limite não relativista, dá a mesma relação. Dá a mesma relação.
Então, quer dizer, essa aí, quer dizer, você diria assim, quer dizer, seja uma equação sem fontes ou com fontes, Isso. se eu botar um campo magnético externo Não fraco e uniforme, isso. eu vou ter que a expressão W0, o espacial, é redundante, fica em termos Do disso aí. espaço. Então, eu só tenho spin 1. Isso. Quer dizer, então essa é a pergunta. Quer dizer, o que eu estou entendendo, eu estou olhando uma equação do movimento, do spin 1 carregado. Assim. Essa expressão pode ter só uma parte com fonte e outra parte homogênea ou com fonte. Nas duas a gente poderia mais ou menos perceber que a parte de spin 1, de spin 0, ela é transformada, na verdade ela é redundante. Né? O que é importante é o spin 1 que predomina. Então isso você retiraria da equação de movimento. Isso Então numa equação de movimento, se eu botar um WMI, na verdade só vai ter um spin 1 ali. Mas essa ideia é sobre condições não relativísticas, né? Sim, não Acho que relativo. não pode generalizar, porque Não no regime de maiores energias, esse fato não é... Tudo bem, não relativo. Mas você pode tirar pela equação do movimento. O que eu pergunto, assim, é uma pergunta assim, curiosa, né? Sempre vou dizer, até que ponto uma lei física é dada pela Lagrangiana, até que ponto uma lei física pode ser dada pela equação do movimento. Quer dizer, você está com uma lei física, vamos chamar de estrondosa, no momento que você diz, bom, eu só estou com o spin 1. Então você tinha um campo, e daí você ficou só com o spin 1. E daí, isso é válido, sempre haverá um spin 0, se você olhasse a equação do movimento, tirasse o propagador da equação do movimento, se havia um spin 0 lá. Então essa é a minha pergunta, até que ponto o que você lê da equação do movimento é uma lei física, Certo. ou até que ponto é apenas uma indicação para você entender a estrutura. Tá certo. Vocês teriam uma resposta? Luiz, quiser arriscar alguma coisa, vamos pensar. Pensando um pouquinho. A questão que você está levantando é qual a física que eu extraio da Lagrangiana e comparado com a física que eu extraio da equação do movimento? O Luiz, é bem claro a pergunta seguinte, você está com W, como é uma vem lá do grupo de Log, é WMI, não é? Então esse W tem um W0 e um W vetor. E são duas coisas inteiramente diferentes. Uma partícula, outra partícula. Eu posso usar como paralelo o eletromagnetismo. A gente aprende que no eletromagnetismo, na combinação ali das representações irredutíveis, a gente tem um spin 0 e um spin 1. E esse spin 0, de acordo com a dinâmica de Lorentz, ele não se propaga. Então, a justificativa que quer se tomar é você suprimir esse impasse que tem ali colocando condição de gauge. Pelo menos foi até aí, mais ou menos, hoje o que eu enxergo nesse sentido. Aqui me parece algo meio que similar, assim, devido à natureza do campo. O campo também é um campo vetorial. Então, este campo, assim como ele está mostrando para a gente, as suas componentes, assim, vamos dizer, seriam... Físicas. Mas eu estava dizendo no sentido... A propagação só se dá ali no lado vetorial. Porque eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, eu estou dizendo aquilo que eu conheço e eu acredito que esteja mais ou menos perto do que você está perguntando. E outra questão é a seguinte, quando a gente trabalha com representações irredutíveis de tensores, é possível a gente transformar uma parte totalmente antissimétrica, uma parte simétrica e uma parte de traço nulo. Essa parte totalmente antissimétrica seria o spin 1. Aí eu concordo com você. Mas você poderia ter a parte de spin 0, a parte aí, no caso, seria em termos dessas representações que eu disse, seria o traço? No caso dessas representações residutíveis. Se eu expressasse em forma tensorial... pode ser o traço ou então pode ser alguma componente mista. No caso do graviton, por exemplo, pode ser uma componente mista temporal espacial. Né? Mas está certo, eu acho que a tua visão está certa. Eu só queria colocar um ponto que é o seguinte, né, Dória? Quando a gente está falando, você tem um lagrangiano. Quando você olha para o lagrangiano, ele é geral, você não está impondo as equações, você não usa as equações de movimento dentro do lagrangiano, você usa o lagrangiano, deriva as equações de movimento. Então, quando você deriva as equações de movimento, você está olhando aquilo que é o que nós chamamos, né, de
os graus de liberdade on-shell, quer dizer, é a partícula que se propaga, né, livre, estou falando da equação livre, sem acoplamentos. Então você olha para a equação de campo, você tira aquilo que é a partícula livre se propagando, então você tem só os graus de liberdade física que estão ali. Quando você olha no lagrangiano, você tem mais graus de liberdade. Mas quando a gente olha para a densidade lagrangiana desse campo, o W0 está lá. Eu só posso eliminar o W0 se eu estiver usando a equação de movimento. Então eu estou falando da partícula on-shell, satisfazendo uma equação física, P2 igual a M2. Então se a partícula estiver satisfazendo a relação P2 igual a M2, eu consigo expressar o W0 em função do W. Mas no lagrangiano, eu não posso usar isso. No lagrangiano, o W0 está lá. Quando eu vou quantizar, a gente, quando quantiza todas as flutuações. Eu não vou quantizar um shell. Então, mesmo que a equação de movimento te indique que quem é independente é o W, e que o W0 é redundante em função do W, no processo de quantização, o W0 aparece. E aí, essa que é a questão. Às vezes, off-shell, você tem mais graus de liberdade do que on-shell. É isso que o Luiz está colocando. E essa é uma pergunta assim boa, Eu sabe? acho que a colocação deles até esclareceu a maneira que eu poderia até dizer. Quando a gente calcula, até mesmo no princípio da minimação, a gente está considerando aproximação de primeira ordem. A maneira assim, inteira de campos que a gente geralmente usa é expandir a ação em expansão de Volterra e pegar o termo de primeira ordem igual a zero. Então ali a gente está desconsiderando variações de segunda ordem. Então, o que você diz assim, de se a lagrangiana, a ação pode ter mais informações, o professor acabou de justificar. E pelo menos assim, eu consegui visualizar nesse sentido, desse procedimento matemático. A ação sobe um grau, tem mais graus de liberdade do que a teoria. Vamos ver, a pergunta tem eu sou um experimentalista do LHC. Certo. Tá? Você me mostrou uma coisa aqui, que você diz, olha, eu estou tirando a parte do W0. Que mostrou, tudo certinho. E daí eu estou lá com o experimento. Naquele meu experimento, eu vou obedecer isso aqui que você está fazendo, a baixa de energia, evidente, assim, ou eu tenho que estar com um olho vivo que pode estar pintando o W0. Eu acho que deve ser aberto, né? Variações do modelo também. Porque essa é uma pergunta. No LHC, você vai pegar a partícula. Você vai no detetor, você vai pegar a partícula. Então você vai pegar o W. O W0, ele não é um grau de liberdade física, mas ele pode participar de processos virtuais. Então você pode medir efeitos virtuais, assim, efeitos quânticos virtuais advindos do W0. Mas a partícula que você vai capturar no teu detector é o W-vetor. Você vai capturar a partícula de spin 1, porque quando você captura a partícula física que tem uma relação bem definida entre energia e momento. É 2 igual a P2 mais M2 C4. Você está pegando a partícula física. Então você está pegando aquele setor, aquela configuração de campo que satisfaz a equação de movimento. Então você pega a partícula. Agora, o W0, ele desapareceu da equação de movimento, mas ele está no lagrangiano. Ele pode interagir, então ele pode dar processos virtuais, mas na hora do detetor que você fixar a equação de movimento, ele desaparece. É o grau de liberdade on-shell. Ele é aquele grau de liberdade que corresponde ao processo físico. Ao passo que o grau de liberdade off-shell, ele existe, como por exemplo na eletrodinâmica. Na eletrodinâmica você tem o A0 e o A. Então, quando você quantiza o campo do fóton, quando você mede o fóton físico ele tem duas polarizações, ele tem 2 graus de liberdade físicos. Então, o que você mede é o fóton com as condições A0 igual a 0 e divergência de A igual a 0. Esse é o fóton físico, A0 igual a 0, divergência de A igual a 0. Então, de 4 componentes, A0, A1, A2, A3, você cai para 2 componentes, porque o A0 é 0, a divergência de A é 0, então você fica com um ar completamente transverso. Essa é a partícula física. Agora, quando você calcula os processos quânticos off-shell, as flutuações no vácuo, os processos virtuais, o A0 e a divergência de A, eles não são 0 quanticamente, eles são 0 só no nível das equações de movimento. Mas ali a lagrangiana é feminina. Ela não teria um S menino, né? No caso do fóton. Então você já está com uma lagrangiana que já está a própria lagrangiana está levando você para o spin 1.
Ela está te indicando o que tem ali, mas e- sobra grau de liberdade. A discussão que eu levaria, assim, você tem Newton e tem Feynman. O Newton ele botava a equação do movimento, certo? E o Feynman usava a Lagrangiana, entendeu assim? É que a gente vai falando, né? Filmar é fogo. O Feynman usava a Lagrangiana. O cara do LHC, certo? Se ele tem uma Lagrangiana, ele vai usar Lagrangiana, vai usar Feynman ou vai usar Newton. Entende assim? Essa seria a discussão. Ali não usa mais a seção de choque. Isso, pois é. Ele vai usar a seção de choque. Vai quebrar a matriz S, né? Isso. Então, para isso, ele vai usar o Lagrangiano. Para calcular os processos, ele vai usar o Lagrangiano, porque os processos pressupõem um setor virtual. As partículas que correm dentro do loop estão todas off-shell. Então, para calcular os processos físicos, você vai usar a ação, como o Luiz falou, vai calcular a matriz S. Você vai usar o Lagrangiano. Mas, quando você detectar a partícula, aquela partícula que você captura, você está capturando a partícula satisfazendo a equação de movimento. Só uma coisa, até onde eu sei que quando você trabalha com teorias não relativísticas, você consegue escrever aquela equação de Lippmann-Schwinn. E ali você tira a matriz S e ali ela é em cima da equação de movimento, ela é em cima da equação de Schrödinger. Faz a modificaçãozinha da equação de Schrödinger, encontra a equação de Lippmann-Schwinn. E se você faz um formalismo de produto escalar, você obtém a matriz S, mas se é um caso não relativístico. Agora, o caso relativístico eu não sei tratar ainda. Não, mas é isso mesmo. A matriz S, ela pressupõe que você esteja usando as equações de movimento. A matriz S, você calcula um shell. Você tem que dizer, eu estou fazendo um processo de espalhamento entre um elétron e um pósitron. Então, esse teu elétron, ele satisfaz a relação P2 igual a M2 e o pósitron também. Então, você está pegando os graus de liberdade física. Agora, quando o elétron e o pósitron, por exemplo, interagem trocando o fóton, aquele fóton que está sendo trocado não é o fóton que satisfaz as equações de Maxwell, porque ele é um fóton off-shell. Então, ele não tem 2 graus de liberdade. Ele, inclusive, não tem nem, se vocês olharem, só para lembrar aí, se a gente faz um processo de espalhamento, né, por exemplo, o elétron está, você tem um elétron, um espalhamento elétron-elétron. Então, você tem um elétron com momento P. E aí, depois do espalhamento, ele passa a ter um momento P'. Então, vamos dizer que a gente, por conservação de momento, tem isso aqui, né? O fóton chega ao momento P, quadrimomento P, aí, no final, ele tem um quadrimomento P' e ele emite um fóton. O elétron tem momento P, né, nesse vértice, usando a conservação de energia, o momento nesse vértice. Então, eu tenho um momento P entrando, um momento P' saindo e um momento Q do fóton saindo. Então, Q é P entre P'. Então, o momento que esse fóton, o fóton virtual, está trazendo o outro elétron, quando você tem um processo de espalhamento, esse fóton que está aqui dentro do processo físico, ele é um fóton que não está nas linhas externas, ele não é um fóton físico, é um fóton simplesmente de troca, né? O fóton que realiza a troca, o fóton virtual. Então, se você pegar o momento ao quadrado dele, dá P2, mas P2 quem é? Esse elétron não é um shell, é o elétron físico, o elétron da equação de tirar. P2 igual a M2. Mas P' ao quadrado, que é o elétron emergente, também é P2 igual a M2, menos 2P P'. Agora, quem é esse 2P P'? Do ponto de vista relativístico, 2 é linha, é a energia do fóton incidente, a energia do fóton emergente, menos 2P escalar, P'. Passamos aqui para a notação agora, né? Cartesiana. Então, ó, isso aqui é energia. Então, esse objeto aqui, como a gente está observando aqui, esse T2 aqui não é zero. Né? Isso aqui não é igual a isso. Você dá 2M2, né? Então vai ficar 2M2 menos 2. Vamos escrever isso aqui, quem é exatamente? 2M2 menos 2 é linha. Quem é? Raiz quadrada de P2 mais M2. Quem é o L'? Raiz quadrada de P' ao quadrado mais M2. Né? Mais 2 módulo de P, P', produto escalar. P', cosseno de θ. Então você vê, ó, esse número que está aqui, ó, esse número que está aqui é P2 mais M2. E aqui eu tenho esse 2P escalar P'. Então, se você olhar esse número todo aqui, você vê que esse Q2 é negativo. Então, o fóton que é trocado virtualmente, ele não tem Q2 igual a zero. Ele não tem massa de repouso no número. Ele é um fóton space-like. Você mostra que essa grandeza aqui é negativa.
Ele é um photospace light. Então, no processo, quer dizer, o que você está usando do Lagrangiano? A partícula que é física, que você está estudando o espalhamento, que é aquela partícula que está no teu detector, essa satisfaz a equação de movimento. Mas nesse processo, o fóton está do lado de ele é uma partícula trocada, ele é uma partícula virtual. Então, ele está no Lagrangiano, mas você não está usando ele na equação de movimento. Se ele estivesse na equação de movimento, ele tinha que satisfazer as equações de Maxwell. Então, ele teria que ter Q2 igual a zero, mas o momento dele é space-like. Então, esse fóton está fora do cone de luz. Você diria, então, que a gente pode pegar as equações de movimento para tirar o espectro? Para tirar o espectro. Uma equação de movimento te dá o espectro, te dá quem são as partículas, quem são as massas, quem são os spins, exatamente. Agora, o Lagrangiano te dá as interações e te dá os graus de liberdade off-shell. Ele te dá aqueles graus de liberdade que você, às vezes, não vai ver no detector, mas que vai participar dos processos virtuais sobre a forma de flutuações quânticas. Tem objeto que ele só aparece sobre a forma de flutuação quântica, ele nunca vai aparecer no teu detector. É o caso da componente a zero do fóton, né? Quer dizer, quando você tem o fóton livre, né? O fóton livre, você está no gauge de radiação, a zero é igual a zero, divergência de A é igual a zero, isso é o fóton livre. No Lagrangiano, a zero não é zero. O A zero está lá e ele participa dos processos virtuais. Então ele é um grau de liberdade off-shell, mas não on-shell. Tá certo, Luiz? Você só estou falando que isso aqui é uma discussão, uma discussão em grupo. Às vezes a pergunta pode ser simples, mas às vezes essas coisas a gente não pega no início, né? É natural isso. Tem uma coisa também que o propagador, quando você calcula ele através da integral funcional, ali a soma que você faz é sobre todos os estados. Até mesmo você pode ter tentáculos ali no meio da sua soma. Você integra todas as configurações. Então, não sei se deu para ficar mais plausível que o W0 pode ser considerado aí, né, que não vai se propagar porque ele é um grau de liberdade prolixo. Se a gente aceita esse fato, a gente pode... Só foi isso tudo que voltou lá em cima, né, Luiz? A gente conseguir dizer que ao invés de ter um WI, que a gente vai ter um WL. Isso foi interessante. Então, só a parte espacial, né? Mas o que então, acontece? Você agora, essa é a equação que resultou, né? Essa é a equação de movimento. E aí o que acontece? Eu havia obtido esse termo aqui. Pode escrever ali no quadro equação do movimento? Posso? Assim, só para... Posso escrever aqui? Apaga agora esse quadro todo, Luiz. É para ficar mais claro. Isso aqui. Daí, depois de realizar aqueles procedimentos ali, eu consegui escrever aqui lá. Agora eu vou considerar isso. Aqui eu não usei a correspondência de operador de momento, mas eu vou usar